Olá, aqui é o Rui Gabriel, bem-vindo a este episódio do Livewire. Hoje tenho aqui a Sofia Simões, é uma pessoa que eu conheço há algum tempo e que me inspira de múltiplas formas. Eu soube recentemente que ela tem uma história daquelas assim brutais. No curso do treino que nós fizemos sobre storytelling e marketing, eu descobri algumas coisas da história da Sofia. Aliás, não só eu, mas toda a equipa, todo o grupo do Livewire descobriu algumas coisas da história da Sofia que ficou tudo com o queixo no chão. A sério! Mas isso aconteceu contigo, mas tu passaste por isso. E é realmente uma das histórias mais incríveis que nós temos aqui no Livewire e eu não mal posso esperar para começar a contar. A verdade é que ela nasceu no meio empresarial, teve muitas aventuras de todo o tipo e muitas profissões, né? Fez muitas coisas nesse caminho de descoberta, incluindo passando pelo marketing, pelo desenvolvimento pessoal pelas finanças e pelos seguros e por muitas coisas. Também pela uma parte mais holística da vida, né? Passou por essas coisas todas. Eu consigo, com uma criança nos braços, sozinha e sem nada, e hoje está aqui com uma mulher de sucesso, criou um grupo incrível chamado Women Executive, WE, e reúne com outras 5, são 6 mulheres, que eu conheço todas, okay? 6 mulheres incríveis, que têm uma missão lindíssima e estão a ter um impacto gigante no panorama feminino aqui no nosso país e não só. Então, malta, obrigado por estares aqui e quero que recebas com todo entusiasmo a Sofia Simões para o nosso episódio de hoje do Livewire. Sofia, eu tenho uma pergunta só para te fazer, que é esta: porquê é que tu te consideras uma mulher de sucesso? Já agora, para começar, olá, não é? Olá a todos. Uma boa pergunta, não é? Começar por aí. Sim, eu considero uma mulher de sucesso, uma mulher e uma pessoa de sucesso, não é? Porque a posição que eu estou hoje na vida é realmente resultado de muitas decisões difíceis que eu tive que tomar. Quer dizer, nem me lembro desde quando, não é? Desde sempre. E realmente foi. Eu acho que aprendi que há momentos que é mesmo preciso tomar uma decisão difícil. E como eu já aprendi esse processo, eu sei que o momento da vida onde eu estou, não é? A posição onde eu estou, que me permite fazer o negócio onde estou atualmente, não é? E ter as perspectivas que eu estou a ter neste momento, tem mesmo a ver com isso. Tu falas de decisões difíceis. Falaste aí de decisões difíceis. Sim. Desde sempre. Tu já nasceste a tomar decisões difíceis. É assim mesmo desde sempre, desde criança. É mesmo desde criança. Sim. É verdade, é verdade. É mesmo? Verdade, Então conta-me lá. Como é que uma criança tem que tomar decisões difíceis? Como é que é isso? Eu acho que foi uma constante procura de insatisfação e uma constante procura da minha liberdade, não é? De eu poder expressar a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, o meu valor. E também eu acredito que nada é por acaso. Pronto, eu nasci numa empresa familiar em que todas as mulheres da minha família, pronto, vivíamos a mesma repressão feminina, digamos assim. Pronto, especialmente no mundo do negócio, porque é um negócio que nós temos desde que eu nasci, pronto, já tem 40 anos o negócio, e a gente não podia expressar as nossas opiniões, as nossas visões, qualquer melhoria que nós, pronto, facilmente conseguiríamos trazer para a empresa. E então, desde cedo eu vivia essa realidade, o que sempre me chocou muito, eu não conseguia aceitar, não é? No fundo, esses padrões de pensamento que os meus pais me queriam incutir. Pronto, isso era geracional, na verdade, eu sei que não era por mal, não é? Era algo que estava enraizado na mente dos meus pais e eu recusei-me a aceitar, na verdade. Incluindo a tua mãe, sendo ela uma mulher, não é? Exatamente, incluindo, porque ela assumia essa repressão. Era algo, me fazia-me alguma confusão, para dizer a verdade. Até hoje, não é? Me faz confusão. Acredito que foi a educação que teve e não conseguiu dar a volta ao perceber que tipo de pensamentos ela estava também a alimentar, não é? Então, pronto, acho que também sempre fui rebelde, para dizer a verdade. Lembro-me de sempre ser uma pessoa rebelde, uma adolescente rebelde, então nunca quis aceitar esses padrões de pensamento. E foi por isso que eu, desde cedo, aprendi a tomar decisões difíceis.
pelo menos eu sabia, não, Qual isto foi não assim, a é o que eu primeira? quero. Qual foi a primeira decisão assim difícil no campo da tu estavas a dizer que querias ser livre e eras rebelde? Eu sei que hoje todos nós temos um entendimento um bocado diferente do que tínhamos quando éramos adolescentes, né? Claro. Queremos ser autónomos e livres dos nossos pais, mas depois é preciso dinheiro para pagar as contas, é preciso montes de cenas, e a gente não tem nem noção, achamos que as coisas são assim. E depois, quando começamos a tomar esse tipo de decisões da liberdade e da autonomia, as coisas podem morder-nos um bocadinho no traseiro e as coisas podem ser difíceis. O que é que aconteceu contigo? O que é que tu fizeste? Que idade é que tu tinhas? Se é que o fizeste, quando tu tomaste essa decisão difícil ou essas decisões difíceis? E quais foram elas? Quais foram essas decisões? Eu acho que como muitas pessoas, não é, que eu já tenho partilhado algumas conversas, eu acho que muitos de nós já começaram, já sabem o que é começar a vida do zero, não é? E eu já tive muitos momentos desses na minha vida, isso não é novo para mim, e a primeira vez que eu comecei do zero foi por causa de uma decisão difícil dessas, que eu estava na universidade, estava a fazer o percurso normal de um adolescente, não é? Estava a estudar, estava na universidade, neste contexto familiar que já tive a partilhar, e então algo me disse, não, há uma coisa aqui que está novamente errada, não é esta a direção que eu vou levar. Eu estava num curso de tradução, inglês-francês, que é algo que me entusiasma muito, porque eu gosto de comunicar com pessoas, adoro línguas estrangeiras, Uhum. mas simplesmente não me via atrás de um computador horas e horas a traduzir textos, não é? Então a primeira decisão difícil foi mesmo, larguei o negócio familiar, o fim do curso e fui morar para o Algarve, começar uma vida completamente nova, tudo novo. Ou seja, saíste, que idade é que tu tinhas? Aí já teria 21 anos. Ok, então, com 21 anos, saíste de casa, de repente, imagina os teus pais, de repente acabou o curso, ou seja, todo o futuro que estava desenhado na cabeça deles, à frente, está tudo previsto, né? De repente não está nada previsto, está tudo, a folha está em branco de novo e agora a Sofia decidiu desenhar coisas estranhas nessa folha em branco e agora estamos todos metidos num problema. E sair de casa e viver para o Algarve e abandonar o curso. Tu abandonaste o curso. Foste para o Algarve fazer o quê? Olha, eu fui mesmo, eu não sabia o que ia acontecer. Foi a primeira vez que é como se estivesse à frente de um precipício, quer dizer, daquilo que tu achas que é um precipício, mas tu sabes, alguma coisa deve estar do outro lado. Então eu pus o pé para ver o que era. Foi mesmo isso a primeira vez que eu senti, foi a primeira grande, forte decisão que eu tomei. E acho que isso me deu coragem para o resto da minha vida, até aos dias de hoje. Então, Portanto, eu e fui. foste para o Algarve. Porquê para o Algarve? Foste fazer o quê? Porque Conta. assim, como nada acontece por acaso, porque eu conheci uma pessoa, não é? Que até é o pai do meu filho, e pronto, houve ali um interesse mútuo e uma curiosidade, e então eu simplesmente decidi ir morar para o Algarve, pronto, que era onde ele morava. E pensei, por que não? Olha, vou à aventura mesmo. Então eu não sabia nada para onde é que ia, o que é que eu ia fazer profissionalmente, não sabia mesmo nada. Pronto, é assim. Conta lá como é que foi essa. É engraçado porque vendo-te hoje a ti e o que tu conseguiste realizar, o impacto que estás a ter nas pessoas à tua volta e a pessoa que tu és hoje, as coisas que tu conseguiste hoje, é um bocadinho difícil olhar para trás e entender que é a mesma Sofia. Aliás, não é a mesma Sofia, porque De mudaste certeza que muito, não. obviamente, mas é um exercício de imaginação bastante grande estar a imaginar nessa situação de ir para o Algarve viver e sem saber o que fazer e sem ter nada e abandonar tudo o que tinhas, deixar tudo para trás e começar tudo do zero, sem perspectivas nenhumas e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Isto é uma coisa brutal. E depois, conta-me lá, como foste viver do quê? Foste trabalhar aonde? Uhum. Conta lá o que é que acabou por acontecer. Eu já agora uma à parte, não é? Eu acho que o que aconteceu, na verdade, para tomar essa decisão é quando a gente tem muita certeza que não quer estar no ponto onde está, ou na perspectiva de futuro que está toda, digamos, arrumadinha à nossa frente,
Ok. A gente, quando tem uma grande vontade de liberdade, a gente tem que tomar uma atitude. E foi mesmo isso. Ok, então É não, assim. não sabias o que querias nem ao que ias, mas sabias o que não Não, querias e de onde querias sair. Ok, exatamente, exatamente. ok. Portanto, assim, Há às vezes é suficiente, não é? e eu disse, há uma coisa eu vou descobrir e vou tomar novamente as minhas decisões e eu sei, também não há de correr assim tão mal, portanto, há uma coisa eu regresso, não é? Também não. Tenho sempre um negócio familiar de suporte, tenho sempre, isso dá alguma segurança, pelo menos mental, não é? Uhum. Pelo menos mental. Então o que é que eu fiz? Foi tudo novo. Eu já tinha tido em Lisboa, que era da área onde eu morava, eu já tinha tirado cursos dentro da área do desenvolvimento pessoal, não é? Estava muito ligada já ao yoga, à massagem indiana. Então, no Algarve, foi o que foi mais, digamos, imediato para mim. É um sítio com muito turismo, como toda a gente sabe, e o que é que eu poderia fazer, não é? É Uhum. uma zona sazonal, não tinha dinheiro para começar o meu negócio, porque não tinha esse apoio nem essas condições, não é? Era uma universitária. Então, o que é que eu pensei? Olha, vou dar aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu acho que eu posso fazer com amor, porque isso para mim também era importante. Se eu ia fazer uma coisa nova, eu teria que gostar, não é? Uhum. Teria que... Então fui descobrir se é realmente aquilo que eu gostava. Então eu tive muitos anos dentro do desenvolvimento pessoal e do yoga e pronto, do autoconhecimento, na verdade. Uhum. E isso É, ajudou-me muito a quando tu crescer dizes que como pessoa. tiveste muitos anos dentro do autoconhecimento, o que é que isso quer dizer? Estavas a fazer o quê? E o onde e com quem? Eu pergunto tudo. Claro, sim, fazes Eu, bem, fazes eu bem. gosto muito de saber porque tens uma história incrível e cheia de detalhes e eu quero esses detalhes. Sim, olha, eu fui o primeiro momento porque assim, a gente pronto, no meu caso, não é? Cresci neste negócio familiar, com este, digamos, controle masculino do meu pai sobre nós mulheres, não é? Então, quando eu fui, assim, depois de tomar esta decisão, eu percebi, ok, agora eu vou fazer o que eu quero, eu não vou perguntar a ninguém. E por isso acho que foi a primeira vez que eu descobri-me como uma empreendedora. Aí eu pensei, ok, eu não tenho aqui muita opção, portanto, eu tenho que ser empreendedora, não há muita hipótese. Então eu comecei, também fui pioneira na época que eu fui para o Algarve, ninguém conhecia o tipo de massagem de que eu fazia, pronto. Então pronto, apresentei-me lá a um spa, eu tive que explicar o que era, mostrar. Mas pronto, eu comecei sempre a trabalhar para mim e à minha maneira. Pronto, e de uma maneira muito mais livre do que aqui, digamos, em Lisboa. Eu no Algarve acho que entrei em contato com um tipo de vida muito diferente. Eu não tinha fim de semana, eu não tinha a sensação de que temos no emprego, não é? Que das 9 às 6. Eu lidava com muitas culturas, foi muito rico a vários níveis para mim como pessoa. Eu acho que cresci muito com essa decisão e por isso não me arrependo nada, não é? Isso é brutal, porque acabaste de demonstrar, mais uma vez, né, coisas que nós já sabemos, que é, nós nunca sabemos o que é estar do lado de lá de uma decisão. Nunca sabemos. Podemos saber o que é que está do lado de cá. E podemos estar confortáveis com isso ou não. E mesmo estando desconfortáveis, o facto de nós desconhecermos o que está do outro lado de uma decisão, às vezes mantém-nos onde nós estamos, mesmo que a gente não queira, ou que a gente não goste, ou que vamos É verdade. frustrados. Isso acontece com a maior parte das pessoas que eu conheço. Tu tomaste uma decisão complicada. Foi mesmo um tiro no escuro, foi essas coisas todas. Costuma-se dizer que os empreendedores saltam no abismo e constroem o avião pelo caminho. É mais ou menos assim. É mais ou menos isso que tu fizeste. Então, há bocado estavas a dizer que deste esse passo e construíste o avião, foste fazer massagens e foste fazer pela vida, fazer coisas que tu gostavas de fazer e conquistaste um tipo de liberdade que para ti era novo na altura, não é? Sim, Não ter que prestar contas a ninguém e fazeres o que tu queres e ganhar o teu dinheiro e não ter aquela sensação de trabalhar de segunda a sexta e desertinho que chega o fim de semana, esse tipo de sim, coisas. sim. Eu acho que isso é um estágio de empreendedorismo. De certeza que passaste por muita dificuldade, se calhar algum medo à mistura, Claro mas que sim. A dificuldade, sim, claro que sim. é, E depois também comecei, e depois eu comecei a ser, como eu fazia com dedicação e amor, eu comecei a ser tão boa no que fazia, eu depois comecei também a dar aulas lá no Algarve. Eu dei formações nessa massagem que eu fazia. Então passei para outro estágio nessa altura. Porque quando se ensina, aprende-se ainda mais. uhum. Hum,
E cresci muito também, a minha autoestima cresceu muito e lidar com outras culturas foi muito, muito importante. Acho que abriu então ainda mais a minha mente, não é? Essa lidar com outras culturas, conta um bocadinho até onde é que isso te levou. Essa parte do sair mental e físico das pessoas que nós estamos habituados, né? Dos portugueses e dos turistas e dessas coisas assim. Sim, Isso sim, voltou sim. a lugares interessantes. Sim, olha, eu costumo dizer, a brincar, que é assim, eu no Algarve eu tive quase 7 anos, não é? Nesta vida, não é? Eu costumo dizer que foi outra vida completamente e Uhum. outra Sofia. Aliás, eu descobri a Sofia aí, não é? Eu costumo dizer que é assim, eu estive em Portugal, mas eu sentia-me fora de Portugal, Uhum. porque uma parte do meu contacto nem era com portugueses, era mesmo com, desde australianos, a japoneses, eu tive em contacto com muitas formas de pensar, e isso fez-me acreditar mais em mim e fez-me acreditar que eu nunca estive errada, porque eu sempre me sentia um bocado alien do meio onde eu vivia. Não é? As pessoas até diziam, não é? Aponto amigos de escola que eu tinha a mania das grandezas e que achava que era diferente dos outros. Então, nesse momento, eu pensei: não, eu não tenho nada de errado. Eu sempre estive certa e aprendi aí a ser então mais fiel aos meus sentimentos e à minha forma de pensar e ver o mundo. Portanto, aí reforçou-me, digamos, deu-me alguma Ok, força. ok. Então, e viveste aí um processo que foi de aprendizagem, também de autorrevelação, autoconhecimento, né? Sim, E, sim. e a crise, quando é que ela chegou? Sim. Porque Antes disso, só para a finalizar, gente e sabe que outra chega coisa sempre uma importante crise. nesse período da minha vida, vou outra coisa importante, que é, eu sinto que eu estive a fazer tipo um detox familiar, digamos assim. Foi Foste o quê? mesmo, Desculpa, não um percebi. detox familiar, Há um porque detox. de Ok. aqueles padrões todos que, né, que diariamente me tentavam incutir. Então aí realmente renasceu uma nova Sofia, não é? Descobri-me. Mas estava a perguntar, um momento de crise, não é? É, porque as coisas correm todas muito bem. Então, nós sabemos nas histórias é assim. E há um momento da saída de onde nós estamos, e depois há aquele receio, há aquela resistência, depois abraçamos o desafio e Hum, começamos a viver uma nova realidade, na luta, na superação, quando temos aqueles adversários que nós temos naturalmente, sim. e vamos começando a conquistar, e chegamos a um ponto em que tu estás onde tu estás agora na tua história, que é descobri-me, eu consegui, eu te contactei com as pessoas todas do mundo e eu Eu vivi uma consigo. experiência de autoconhecimento, aumentei a minha autoestima, superei aquelas ideias antigas da desvalorização das mulheres, porque eu acredito em mim própria. Então, realmente conseguiste uma realização pessoal que provavelmente era aquela que tu imaginavas que querias ter quando eras criança ou Uhum. adolescente. Isso é fantástico. Mas a crise chega. E a crise chega sempre quando nós estamos muito bem. Uh, Sabe, muito bem relativo, porque como todos nós, a vida tem fases e há sempre dificuldades novas para enfrentar. com Eu, certeza. eu não vivi um mar de rosas esses Quais 7 anos. for... Não, não, é assim, com certeza, com certeza. Sim, Mas não é questão de ter sido tudo muito fácil. Obviamente não pode ter sido sim, fácil. Mas a tua percepção daquilo que tu conseguiste, pelo menos por aquilo que parece, sim, é que tu sim. realmente conseguiste atingir resultados consideráveis em termos de realização pessoal e de autoconhecimento, as coisas que tu querias, da liberdade e de trabalhar por ti própria, E nunca pedi ajuda, que para mim foi muito a todos importante. esses níveis, a ser independente, né? essa Claro. liberdade, né? Isso é mesmo importante. É Uhum. óbvio que passaste por muitas coisas, não existe nada que seja. Aliás, ser perfeito significa ter dificuldades. É a mesma coisa, porque se não Exato. tiver dificuldades, não é perfeito. Né? Uhum. Mas eu sei que chegou uma altura que as coisas complicaram-se para o teu lado e as coisas começaram a ficar difíceis. Mais difíceis do que. Ou seja, quando são difíceis e nós estamos a construir, é uma coisa. Quando são difíceis e nós não podemos mais construir, ou alguma coisa nos aconteceu que nos Claro, impede de claro. continuar a construir, isso é uma crise. Quando nós não vemos a luz ao fundo do túnel, isso é uma crise. E isso aconteceu, acontece sempre, mas a tua foi especialmente interessante. Sim, foi. Olha, assim, uns anos mais tarde, o meu filho nasceu. E, pronto, e por vários motivos, não é? O pai do meu filho entrou numa grande crise, uma crise profunda, eu costumo dizer. Uma crise pessoal dele, é isso. Sim, uma crise pessoal, sim, sim. Assim, de repente, não foi assim uma coisa muito grave até. E eu fiquei, e ele destruiu todo o nosso dinheiro, assim, de um momento para o outro.
tudo que eu tínhamos amealhado e estava, como toda a gente, não é? A gente tenta planear um futuro. Então, foi muito pouco tempo depois, ele teve essa crise, não é? Destruiu o nosso dinheiro e eu, de repente, vi-me nessa situação, não é? Eu fiquei sozinha com 37 anos, que eu não fui assim uma mãe muito jovem, 37 anos, o meu filho tinha 9 meses e com 10 euros na carteira. Ficaste sozinho, ele foi-se embora. Sim, muito pouco, sim. 9 meses eu fico. Pronto, foi um processo até dele nascer até 9 meses, pronto, ele ir embora Ok. e não me ter Então, e acompanhado muito. como é que é uma pessoa, uma mulher como tu, tendo conseguido aquela liberdade que tu tinhas conseguido e aquela autonomia e aquele tipo de vida que tu tinhas conseguido, e ter um plano, tinhas um plano para a tua vida e esse plano de repente foi embora e é preciso voltar à estaca zero, entre aspas, né? Porque ninguém volta ao zero, mas voltar ao papel em branco e voltar a escrever tudo de novo, né? Sim. Já era pelo menos a segunda vez que o fazias. A primeira foi quando saíste e foste para o Algarve 7 anos antes e agora, 7 anos depois, é preciso reformular e escrever de novo. Como é que tu sentiste nessa altura? O que é que... Eu não Pronto, não consigo sei, imaginar o que é que acontece. Como é que tu vivias? Vivias aonde? E como é que isso aconteceu? assim, foi muito angustiante, para dizer a verdade. Eu senti-me novamente, senti-me impotente. É como se tudo que eu tivesse conquistado, não é? Uma liberdade nova que eu em adolescente não conhecia, e de repente caiu tudo ao chão. Eu só para contar um episódio que isso marcou-me tanto que isso reflete muito o que eu sentia. Eu pronto, gosto de ser independente e de ter controle da minha vida, e como eu disse, eu nunca pedi ajuda aos meus pais, apesar das dificuldades, porque conhecia o meu valor e sabia que conseguia dar a volta às situações. Então, nesse momento, assim, com uma criança sozinha, tudo muda, porque a gente acha que consegue fazer tudo e resolver tudo, mas se calhar nem sempre conseguimos, não é? Há situações que a vida nos coloca que isso deixa de poder ser possível. Então, a coisa mais marcante que me aconteceu, que me fez trazer à realidade, sim, Sofia, tu precisas de pedir ajuda, foi quando eu tive que vender o meu carro, que era a última coisa que eu tinha minha, para poder pagar a última renda de casa e comida para mim e para o meu filho. Eu depois pagar essa renda e ter realmente perder o meu carro era perder a independência. Eu tinha que andar com o meu filho a pé, não é? E eu disse, não, realmente isto é muito sério. Pronto, eu disse para mim, Sofia, pronto, já percebeste, isto agora, tipo, tive que me render e pedir ajuda. E foi isso que eu fiz, não é? E Voltei ao negócio. nessa altura tu vivias aonde? Neste momento, por acaso, eu tinha voltado a Lisboa. Voltaste para Lisboa então, entretanto. Sim, tinha voltado a Ok. Lisboa. Aliás, a meio da gravidez eu já tinha regressado a Lisboa, sim. Ok. Então foi assim. E depois o que é que aconteceu? Foste pedir ajuda aos teus pais? Como é que foi? Claro, não é? Felizmente tenho um negócio familiar e os meus pais receberam muito bem, como é óbvio, não é? E ao neto. E foi isso que eu fiz, não é? Crescer um negócio familiar. E depois, como os meus pais já têm alguma idade, eu também vim ajudá-los, não é? Vim reestruturar a empresa e digamos, pronto, voltar a construir uma vida, que era isso que eu precisava nessa fase. Outra vez, um livro em branco, não é? Então voltei ao negócio de familiar, que era o que eu conheço, é o que eu conheço desde que eu nasci, não é? Portanto, era o mais óbvio. Como é que Mas foi? pouco. Como é que foi? Tiveste a sensação de que afinal os últimos 7 anos não seriam para nada porque estou na mesma? Não, por acaso não. Não? Senti Ok. novamente na estaca zero, mas a Sofia que eu era naquele momento era outra Sofia. Eu tinha, digamos, tinha competências que não tinha antes, tinha experiência de vida pessoal e profissional que eu adquiri aqueles anos todos fora, que me enriqueceram tanto que eu sentia-me preparada novamente para ir para o seio familiar e ficar agora noutra postura, de eu ter a maturidade, a paciência de agora poder ajudá-los. No Ok. fundo, o Isso negócio também é é meu, não brutal. é? Claro, não, isso é Portanto, brutal, isso é brutal. Essa rebeldia da adolescência e da primeira juventude começou a ganhar solidez e perder aquela emoção e aquela aversão e começou a ficar integrada. E é maturidade, né? Isso é um bocado de maturidade. Começámos a ver as coisas como elas são, sem
sem aquele sentimento de revolta que às vezes uma pessoa mais nova pode ter. E mais velha também, mas é uma pessoa resolvida. Voltaste uma pessoa resolvida também a nível emocional, não foi? Foi isso que aconteceu? Sim, e mais forte, sim, a vários níveis, sim. Mais forte. Ok. Sim, aquilo que tu passaste fortalece alguém, assim, naturalmente fortalece. Eu sei que tu no Claro. Algarve, porque tu me contaste uma vez, estiveste a viver pelo menos um período, uma situação assim um bocadinho mais complicada, lá numa casa estranha. Como é que foi isso? Eu não me lembro dos detalhes, mas isso impressionou-me bastante, porque É, como é que é viver na casa? Bem, que situação era essa e como é que como é que foi viver ali? assim, como toda a gente sabe, assim, o Algarve é muito sazonal. E quando se vive do turismo, nós sabemos que agora está um pouco melhor, porque o verão e o negócio no Algarve é mais meses, não é? É um período maior de tempo. Mas na altura que eu estava lá, não. Para mim, o negócio era 4 meses, 5. Então eu tinha que saber gerir o dinheiro do que eu ganhava no verão para o ano todo. Uhum. E, pronto, e no fundo o meu companheiro não era tão empreendedor como eu, não tinha a mesma perspectiva em relação ao dinheiro e aos negócios, portanto eu tentava ali gerir a minha situação. E chegou um inverno, não é? E depois também a minha resistência em não deixar de ser independente, não pedir ajuda à família. Então eu tive que, pronto, um inverno, é esse que estás a referir, eu tive que me sujeitar, pronto, tivemos que procurar outra situação para viver. Então eu vi lá uma quinta, que era uma quinta de agricultura de abacates, simplesmente aquilo é uma quinta enorme com montes de árvores de abacates. Então tinha, o único sítio nós arranjámos para morar foi, digamos, o armazém da quinta. Era assim uma coisa muito improvisada, não é? Era tipo era um primeiro andar do armazém, tinha uma kitchenette e uma casa-banho. E de resto, pronto, com muito poucas condições, era, digamos, não tinha assim muitas condições, as janelas não eram vedadas, o frio no inverno, no Algarve também não é muito agradável, não é? Não é como as pessoas pensam, não é? Aquilo não é nenhum país tropical. Claro, claro, claro. E então, pronto, passei assim há um inverno, digamos, um pouco difícil, podemos dizer. É. Mas pronto, resisti e fez-me pensar Não no que é que eu morreste, né? queria Não fazer. morreste. Ficaste um bocadinho mais Não, rija com as não. dificuldades. Sofia, então, eu sei que tu hoje tens um projeto muito grande a nível internacional. Okay? Tens negócios espalhados um pouco, não só por Portugal, mas também por outros países. Quantos países é que tu tens e territórios é que o teu projeto se estendeu já? Neste momento, Portugal, Índia, Brasil, mas um negócio internacional da qual eu, pronto, comecei a... Porque Uhum, além do negócio familiar, pronto, agora só para perceberem, eu quando vim ajudar agora os meus pais, nesta nova fase de nova página uhum, em branco, um, no início foi muito entusiasmante porque eu estava a reestruturar uma empresa de 40 anos, uma nova imagem, pronto, aquele rebranding que a gente precisa de fazer uma empresa dessas. Mas pouco tempo depois eu comecei a sentir a mesma sensação de adolescente, que é, não posso ser empreendedora que eu sou, não vejo aqui perspectiva de ter um futuro mais brilhante daquilo que eu quero. Pronto, comecei-me a sentir outra vez condicionada. ok, E então ok. isso fez-me tomar uma decisão. Não, eu vou procurar novamente soluções. Não, claro que vou ajudar os meus pais, sempre, não é? Com a empresa e com aquilo que eles precisarem, mas a empresa familiar não me satisfazia, nem a nível pessoal, nem financeiro. Porque imagina, durante aqueles anos que eu vivi fora, a minha mente expandiu tanto, 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 como eu voltar àquele casulo já não era possível. Então foi aí que eu conheci este negócio internacional que tu estás a referir. Desde o momento que eu tomei uma decisão novamente, não, eu quero outra solução que me permita, pronto, ter a vida que eu quero e que a minha mente abrange, não é? Ok, impecável. E então, nesse contexto, criaste este grupo. Dá para perceber porque é que criaste esse grupo, vendo a tua história, né? Em relação ao papel das mulheres e à forma como as mulheres Sim, foram sim. tratadas no teu seio familiar, mas também como tu viste que as mulheres eram tratadas na sociedade, né? E começaste a juntar à tua volta uma quantidade de pessoas
não só mulheres, né? Homens também, Claro, claro. mas principalmente mulheres, por causa desta história que tu traz de volta, Sim, sim. desde criança, em relação a isso. E começaste então a criar condições para apoiar mulheres que têm caráter empreendedor e um espírito empreendedor, Sim, para sim. deixarem, para não terem que estar sozinhas como tu tiveste quando começaste, né? E quando foste para o Sim. Algarve, essas coisas. E muitas mulheres empreendedoras estão sozinhas. Conta-me lá qual é a ideia do projeto WE, WE, Women Executive. Conta-me a ideia do projeto, qual é a filosofia, quais são os objetivos e é dirigido a quem? Para já como nasceu, não é? Como disseste muito bem, eu acho que a minha vida toda preparou-me para este projeto. E foi neste momento que eu entrei na empresa novamente e disse, não, eu quero algo mais, não é? Eu tenho que expressar o meu valor de outra maneira e eu aqui não consigo. E foi quando eu conheci este negócio internacional, eu rapidamente percebi, com a experiência de vida que eu tinha, com a percepção que eu tinha do papel na sociedade de muitas mulheres, não é? Que se cá viveram e sentiram o mesmo que eu, não é? Aquela repressão geracional, pronto. Não? Uhum. Eu até fui por intuição. Um dia acordei e tive a intuição de criar um movimento de mulheres empreendedoras dentro desse meu negócio internacional. Uhum. E foi isso que eu fiz. Esse movimento nasceu nesse dia, que eu acordei com essa intuição, e neste momento somos seis fundadoras, porque eu acredito que, pronto, juntos somos mais fortes, não é? E apesar de eu ter tido a ideia inicial, o nosso projeto está a crescer muito porque tem outras mulheres com outras experiências de vida, com outras Uhum. percepções e pronto, Então, isto. tu recrutaste, entre aspas, 6 pessoas para Exato. trabalharem juntamente contigo, Sim, né? 6 empreendedoras, que tu chamas fundadoras, né? Esse sim, grupo de sim. 6. E claro, e começaram a expandir a mensagem, começaram a levá-la mais longe. No teu caso, expandiu-se para Portugal, Brasil e Índia. Por enquanto, sim, sim. No caso de outras pessoas que estão lá, provavelmente nos mesmos territórios, ou se calhar em mais alguns, qual é a ideia, qual é a filosofia das mulheres empresas? Para já, é dirigida a quem, especificamente? Das Sim. mulheres executive e és Women Executive, das mulheres executivas. É dirigida a quem especificamente? É para mulheres de carreira executivas ou é para todas as mulheres? Não, este nome nasceu porque nós queríamos chegar a mulheres que, assim como nós, querem ser independentes, construírem a vida que querem e poder expressar o seu valor, se é que nunca o conseguiram fazer, assim como eu senti, não é? E o nome executivo tem a ver com mindset, não é? Mentalidade. Até pode Ok. ser uma dona de casa. A questão é a mulher que dentro dela, ela conhece o seu valor e ela sabe que tem muito para construir e que não há limitações. E é isso que a gente faz. A gente, com o nosso negócio, nós sabemos que podemos ajudar outras mulheres a atingir o que nós estamos a conseguir nós mesmas, que é ter a nossa independência, a ter um negócio internacional se quisermos, porque o nosso negócio já está em 48 países, portanto, quer dizer, não há limites de expansão, só tem a ver com a nossa decisão e a nossa vontade. Claro que inicialmente é bom começarmos ao pé de casa, não é? Aqui em Uhum. Portugal, mas não há limites. Então a missão da Zoe é mesmo isso, é inspirar, empoderar e empreender juntas. É isso Ok. que a gente faz. Então, a palavra executive tem o sentido de execução, né? São mulheres da ação que fazem as coisas, né? Não é a Sim, malta que fica a pensar. também. Porque há É, aquela ideia, não é? Quando a gente pensa numa mulher executiva, ela é o quê, não é? Pronto, não é necessariamente uma mulher só empresarial, é empreendedora, exatamente, e que executa, ok. é mesmo isso que estás a dizer. Isso tem a ver com execução, com a ação, ok. Porquê? Está Porque impecável. também nós acreditamos, e eu pessoalmente, não é? Falo para mim, eu acredito que a vida mostrou-me que tudo o que eu quiser fazer eu vou conseguir e que não há limitações, basta eu decidir, é preciso tomar as ações necessárias para chegar lá. E a gente com este grupo, nós conseguimos ajudar outras mulheres e mostrar a elas quais são as ações que elas precisam de fazer para chegar ao sucesso que elas querem. E é isso que nós fazemos, pronto. Ok, Então isso é qualquer... brutal. Então, como é que alguém, mulher ou homem, também vocês aceitam homens ou é só mulheres no Não, grupo? claro que sim, claro que Homens sim, claro também. que sim. Ok, ok. Aliás, o nosso grupo tem homens e mulheres. Aliás, colegas de negócio.
Porque eu acho muito positivo, porque os colegas, para já querem saber o que é que a gente anda a fazer. Eu acho que eles estão curiosos. Depois também levam, porque isto funciona também por equipas de trabalho. Os nossos colegas homens também põem lá todas as equipas femininas. Elas também... Claro, eu posso ter essa mensagem, eu posso defender que as mulheres devem serem autónomas e independentes e ter esse tipo. E eu próprio não ser mulher, mas eu conheço muitas mulheres e posso lhes dizer, olha, vão para tal sítio, porque lá Exatamente. podes encontrar isto assim, assim, assim. Faz sentido o que estás a dizer, sim. É essa mesma ideia. E eu acho que os colegas estão, assim, além de curiosos, estão a colaborar. Eu acho que eles também querem ver o nosso sucesso. Foi isso que eu percebi. Acho que um homem inteligente quer o sucesso das mulheres. Com Porque eles também certeza. não é? Não se me está a dúvida. Por isso acho Com que certeza, com façam. certeza. Né? Das mulheres e dos homens. Quero ser É toda a óbvio, gente, né? óbvio, não Quero é? ser toda a gente. Aliás, eu acredito que ao lado de uma grande mulher há sempre um grande homem e vice-versa. Portanto, Claro, claro. Estão ao lado um do outro. é Sim, verdade. mas é interessante essa tua abordagem que vem da tua história. Por isso a nossa história é tão importante. Né? Ajuda-nos a moldar as pessoas que nós somos hoje. Uhum. As dificuldades todas que tu passaste, aquela rebeldia e o facto de tu sentires aquela opressão, aquela opressão às mulheres que tu viveste desde criança, transformou-te nesta a tua vida, a tua missão de vida num propósito que é espetacular, já viste? Pode ter um impacto tão grande. Né? Isso é bom. Olha, e posso dizer que as decisões difíceis nunca acabam. Com Nunca certeza. acabam. Claro que não, Nunca claro que não. acabam. Só para teres uma ideia, eu para estar. Pronto, eu não deixo o negócio familiar, como é óbvio, acho Uhum. que é uma obrigação minha de Uhum. manter tudo a bom porto, mas este negócio internacional, ele é que me faz vibrar neste momento, não é? Porque eu consegui perceber que aqui teria a oportunidade de grandiosidade e de expansão e de liberdade que eu ambiciono. Porque eu tenho um filho pequeno à minha responsabilidade e eu tenho valores e princípios que eu quero educá-lo, não é? Que são Uhum. muito específicos, não é? Que vêm da riqueza da minha experiência de vida. Portanto, isso para mim também é importante e daí eu acreditar tanto neste negócio. É um espetáculo. Acredito. Sofia, como é que alguém, homem ou mulher, pode entrar em contato contigo para saber mais informações sobre o projeto WI e de que forma é que podem entrar em contato contigo? Onde é que encontra link, diz coisas? Diz. Sim, olha, a maneira mais imediata, pronto, através das redes sociais, pronto, eu tenho a página Facebook, sofiasimões.ss, pronto, está constantemente a ser melhorada, mas é a maneira No mais Facebook, fácil. no Facebook. Sim, acho que é a maneira mais sofiasimões.ss. imediata. Ok, Porque depois a partir daí podemos trocar o WhatsApp, pronto, ok, ok, pode ser. ok. Também tenho o Instagram, também. Sim. Em todo caso, aqui próximo do local onde nós vamos publicar este episódio, vamos pôr os teus dados de contacto, para malta entrar em Sim, contacto contigo. claro. E assim, Sofia, se há coisas interessantes, é como é que é tão clara essa jornada de herói na tua história, né? Como é que estás numa posição, um dia, pá, aquilo, queres sair dali, não sabes para onde queres ir, mas sabes o que não queres fazer da vida. Isso é muito típico da malta nova, né? Muito Uhum. típico. E se tomaste uma decisão muito corajosa de sair, largar tudo e viver para um sítio estranho e fazer pela vida sem o apoio dos familiares que sempre tinhas tido até ali, mas com essa nova liberdade conquistada, depois passar anos a fazer pela vida, entretanto engravidar, entretanto o teu companheiro dá cabo do dinheiro e desaparecer do mapa e tu ficas com uma criança nos braços e tens que voltar a casa e ajudar o negócio, voltar outra vez para o negócio familiar, depois de algum tempo voltar outra vez a sentir as mesmas amarras e as coisas parece que voltou tudo ao princípio, parece que tenho outra vez 18 anos ou 19, não sei, Sim. e afinal de novo voltar a tomar uma decisão e de novo começar a escrever de novo uma história nova, com um projeto empresarial completamente diferente, de uma dimensão internacional. Fundaste um grupo de mulheres empreendedoras chamado WE e Sim. reuniste Está a crescer todos os aliadas para te dias. ajudar. Como? Está a crescer todos os dias, Claro, e felizmente. reuniste aliadas para te ajudarem, o grupo está a crescer É, todos os dias. é Eu sim. lembro-me que vi o embrião desse grupo a aparecer, eram realmente 2 ou 3 pessoas,
Mas mais recentemente vi um evento que vocês fizeram, tinha lá pasadas de gente, e então eu sei que o grupo está a crescer muito e claro, tudo vem da tua liderança e da tua forma de querer ajudar as outras pessoas. Olha, e já agora, quem tiver interesse, nós estamos a fazer um evento mensal para dar oportunidade a quem quiser, sem compromisso, de ouvir a nossa oportunidade de negócio. Claro, digamos, é um almoço só para mulheres empreendedoras, especificamente. É um almoço. É um almoço, sim. Ok, então as pessoas falam contigo, marcam o almoço, ou tu dizes onde é que é e como é que se faz, e as pessoas têm a oportunidade de ir lá, almoçar e conversar acerca do projeto. É que eu acho que é... Claro. Legal ver. Sofia, muito obrigado por este bocadinho. Malta, histórias de pessoas comuns, entre aspas, que gostam de resultados incomuns, também entre aspas, porque na verdade não há pessoas comuns, todos nós somos diferentes uns dos outros. E uma das coisas que mais me entusiasma é poder ouvir histórias de superação e de sucesso de pessoas normais, como eu, como tu, como Sofia, que conseguimos realizar coisas grandes que vêm precisamente da superação e da dificuldade que nós temos que passar e das pessoas nas quais nós nos transformamos. Então, Sofia, és um farol nesse aspecto. Obrigado por estares aqui. Já sabes, vemos no próximo episódio do Livewire. E, Sofia, muito obrigado por este bocadinho e vemos por todo lado que a mobilidade e o mundo não têm fronteiras. É verdade. Obrigada eu. Obrigada. Ok, pessoal. Tchau. Vemos no próximo episódio.